Será que realmente Cristo foi superior a Josué? Será que a Canaã que Josué conquistou, ela tipifica realmente a eternidade? Tipifica o céu? O que significa o termo descanso no capítulo 4 da carta aos Hebreus? Será que o nosso descanso será aqui ou será na eternidade com Deus? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta aos Hebreus. E hoje chegamos na lição de número 4. E a lição de número 4 tem como título Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 13. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 13. E hoje nós iremos tratar de mais um dos grandes ícones do judaísmo. Hoje nós vamos tratar um pouquinho do contraste entre Jesus e Josué. Para quem não sabe, Josué foi um grande líder dentro do judaísmo. Foi Josué que introduziu o povo à terra de Canaã. Moisés deixa na porta, Josué conquista, Josué invade, entre aspas, né? E esse invadir é conquistar aquilo que Deus tinha falado para o seu povo. Então Josué é um grande ícone dentro do judaísmo. Então o que nós iremos fazer? Um contraste entre a vida de Jesus e a vida de José. Eu torno a repetir, o autor aos Hebreus não está menosprezando Josué, não. O que ele está mostrando é que Josué teve o seu papel, ele cumpriu aquilo que Deus tinha lhe proposto, mas Cristo veio com uma proposta superior. Cristo veio com uma proposta ainda mais profunda. Não que a proposta de Josué fosse inferior, é que a teologia, o plano do eterno, ele vai se aprofundando. E Josué não era o ápice desse projeto. Josué não era o ápice desse plano. O ápice era a vinda do Messias. Então tudo o que aconteceu antes cooperou para a vinda do Mashiach, cooperou para a vinda do Messias. E Josué foi essa pessoa que o seu trabalho cooperou para a vinda do Messias. A liderança de Josué para conquistar a terra de Canaã será o nosso pano de fundo, para nós entendermos e compreendermos, preste atenção no que eu vou dizer, que cada nova geração, a mesma história se repete. Perceba que o escritor aos Hebreus, ele vai usar agora uma outra história. A história da entrada do povo à terra de Canaã. E ele vai retratar o quê? Que a desobediência e a incredulidade impediram do povo entrar. O que eu quero chamar a atenção para vocês é, a cada nova geração, a mesma história se repete. Ou será que na minha, na tua, na nossa geração, essa história não está se repetindo? Quantas pessoas estão deixando de viver um momento de Deus, de viver uma experiência profunda com Deus? São pessoas que tiveram promessa, foram pessoas que ouviram a palavra, mas pela desobediência, pela incredulidade, não estão vivendo, não estão desfrutando daquilo que Deus tem proposto para as suas vidas. Ou seja, a cada nova geração, a mesma história se repete. Mas a minha proposta é que essa história possa se repetir nas gerações, no coletivo, mas não na minha vida individual, não na tua vida individual.
individual, que eu e você, nesta geração, possamos acreditar na palavra de Deus e obedecê-la, para que possamos viver de forma intensamente a sua palavra. Então é essa ideia que nós precisamos ter em mente, que a cada nova geração essa mesma história se repete, e na próxima geração, na geração dos meus filhos, dos meus netos, vai acontecer essa mesma história. Pessoas, por causa da desobediência e da incredulidade, abandonando a fé, deixando de viver o momento com Deus. Mas que isso não aconteça na minha e nem na tua vida, em nome de Jesus. Uma outra coisa que eu preciso salientar para vocês é que o escritor aos Hebreus, ele começa o capítulo 4 com uma ordem imperativa. Olha como ele começa o capítulo 4 e verso 1. Temamos. Eu acho muito interessante esse verbo, temer, ter medo. Mas no grego aqui é phobos, que deu origem à palavra fobia. Ou seja, é um pavor. Se nós formos nos aprofundar no grego, esse termo também tem a ideia de prestar uma reverência, prestar continência diante de uma situação que está acontecendo. Mas o que eu quero salientar é o seguinte, que ele começa com um chamamento. Ele começa para que você preste atenção, para não repetir a história dos hebreus no deserto. Ele começa, olha, tenha medo. Mas esse medo aqui não é um medo de tom negativo. É que você pare e analise a vida deles, a história deles, o que eles deixaram de viver. E que isso entre na tua mente, no teu coração. E você preste uma reverência, ou seja, você preste atenção neste episódio e não viva novamente este episódio. Ou seja, temamos que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com vocês. Então ele começa o capítulo 4 com uma ordem imperativa. Ele começa com o termo phobos, com o termo fobia, ou seja, temamos, prestamos atenção. Olhe para aquele episódio, que isso não se repita. Uma outra ideia que permeia todo o capítulo 4 é a palavra descanso. A palavra descanso vai permear todo o capítulo 4. Será que o mesmo descanso falado no verso 1, no verso de número 3, falado no verso 8, é o mesmo descanso, o verso 5, é o mesmo descanso do verso 9? Eu acho que não. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso já. Queridos, não deixe de comentar aqui embaixo no YouTube. Não deixe de deixar, né? Ó, que redundância. Não deixe de fazer o seu comentário. Gostou da aula? Dá like. Não gostei da aula, Fábio? Dá o dislike, não tem problema nenhum, tá? Faça os seus comentários. Ó, eu tenho uma novidade para vocês, tá? Logo eu estarei anunciando uma nova ferramenta, tá? Para auxiliar a vida de vocês. No último vídeo eu coloquei um banner sobre assessoria teológica online. É isso mesmo. Eu estou desenvolvendo uma plataforma onde eu vou pessoalmente assessorar vocês. É isso mesmo. Você precisa de uma coisa mais profunda. Você precisa de uma coisa mais acadêmica, ou você precisa de explicações mais diretas de um texto, você quer preparar um sermão e está sem assim, perspectiva. Nessa plataforma eu vou assessorar vocês pessoalmente. Aguarde que eu estou terminando de preparar essa plataforma com muito amor, com muito carinho, para abençoar ainda mais a tua vida. Tópico 1. Jesus proveu uma mensagem superior à de Moisés. Ponto 1. Uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto é que ele começa com uma advertência. Eu acabei de falar, ele começa com o verbo temer. Tá? O temamos aqui significa pavor, reverência. Ou seja, a história do seu povo
deveria estimular eles a observar as boas notícias que esses judeus que estavam vivendo agora, na época do Novo Testamento, que eles observassem a palavra do Eterno. Ele começa o verso 1 dizendo o seguinte: olha, vocês devem ter medo, porque eles, lá no deserto, ouviram a mensagem, ouviram uma boa notícia e não a receberam com fé, não obedeceram a palavra. O que isso fez com que eles vivessem drasticamente, deixassem de viver um momento especial com o Eterno. Nesse ponto 1, então ele começa dizendo, ó, é imperativo, preste atenção, não vai cair na besteira do que eles fizeram. A mensagem veio, vocês prestem atenção, vocês tenham medo, porque se vocês fizerem o que eles fizeram, vão acontecer a mesma coisa com vocês. Vocês vão deixar de viver o melhor de Deus ainda nas vossas vidas. Uma outra coisa muito interessante no ponto 1 é, será que o Evangelho foi anunciado? O Evangelho é algo exclusivo do Novo Testamento? Será que a mensagem do Evangelho é uma mensagem somente do Novo Testamento? Eu quero mostrar para vocês, já mostrei isso várias e várias vezes em outras aulas, que o Evangelho ele não é algo exclusivo do Novo Testamento. É isso mesmo. O Evangelho ele não é algo exclusivo do Novo Testamento. E vocês sabem, claro que vocês sabem disso, né? Quem foi a primeira pessoa que Deus anunciou o Evangelho? Isso está escrito em Gálatas capítulo 3, verso de número 8. O primeiro homem a ouvir o Evangelho. Quem está falando isso é um judeu. É o apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, que ele diz aos filipenses que ele era mais judeu do que todos os outros judeus. Ou seja, ele não deixou de ser judeu para se tornar um cristão. É isso que ele está querendo dizer. Eu sou judeu, eu abraço o Messias, mas eu sou judeu. E eu quero dizer uma coisa, que a primeira pessoa a ouvir o Evangelho não fui eu, não foram vocês. Foi Abraão, foi o nosso pai, foi o pai dos hebreus. Gálatas capítulo 3, verso 8. E eu já expliquei em aulas anteriores qual foi o teor da mensagem do Evangelho. Por quê? Porque o mesmo Evangelho pregado por Deus a Abraão é o mesmo Evangelho que nós pregamos hoje. A essência é a mesma. Fábio, que loucura! Você está dizendo a verdade, meu querido. Vou te dar apenas um detalhe. Qual é o princípio do Evangelho? O princípio do Evangelho é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir o Messias. Olha o que Deus falou para Abraão no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, leleha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O princípio do Evangelho estava ali, ou seja, desapegue, renuncie a si mesmo, renuncie à tua família, toma agora a tua cruz e viva o projeto de Deus para a tua vida. Querido, isso é profundo, isso é fenomenal, isso é bíblico, isso é divino, isso é sagrado. Então o Evangelho não é nosso, o Evangelho já estava no Antigo Testamento. É por isso que o escritor aos Hebreus vai lembrar aqui. É por isso que ele não questiona aqui sobre a originalidade do Evangelho no Antigo Testamento. Ele está dizendo, olha, os antigos já ouviram a boa notícia. Porque no verso 1, no verso 2, olha o que ele diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas. Aqui no original é Evangelho. Como a quem? A eles. Ou seja, ele está dizendo muito bem claro que o Evangelho foi anunciado primeiro a eles e também a nós. Ou seja, em ambas as gerações ouviram o mesmo Evangelho, ouviram a essência do Evangelho. O ponto de número 2 diz assim: uma mensagem que se fundamenta na obediência. Querido, nesse ponto 2 é super interessante, porque a não entrada no repouso se deu por conta do que? Da desobediência. O que é desobediência? O nosso autor coloca esse termo em hebraico
hebraico, né? Sou tão acostumado com o hebraico que na minha mente logo vem o hebraico. Esse termo aqui é um termo grego, apeiteia. Apeiteia tem, na verdade, ela é uma junção de duas palavras. Esse a, tá? Ele é uma negação. Porque se você tirar o a, sobraria para nós peiteia. Peiteia é uma junção de duas raízes gregas que traz no seu bojo a seguinte ideia: confiança, ser persuadido, ter segurança, ter segurado a confiança. Preste atenção, peiteia tem na sua raiz esse seguinte significado: confiança, ser persuadido, ser convencido de algo, ter segurado a confiança. Ou seja, é como se isso fosse a confiança e eu segurei a confiança. E quem que é a nossa confiança? É a palavra do Eterno. A palavra do Eterno, eu me seguro a ela. Ou seja, então se eu tiro a palavra na raiz significa ter segurado a confiança, depositar fé, e tem outros e outros significados. Ou seja, literalmente é o deixar de crer na palavra. Então olha que interessante, quando eu coloco o a peiteia, o a no peiteia, significa eu vou deixar de segurar a confiança, eu vou largar a confiança. Eu não vou mais agarrar a confiança. Eu vou deixar de confiar naquilo que eu estava confiando. É essa a ideia da desobediência. É eu deixar de ser persuadido. É eu deixar de ouvir a palavra de Deus. É eu viver longe daquilo que me traz segurança. O ponto 3 diz assim: uma mensagem que conduz à contrição. O autor vai deixar muito bem claro que quando eu me apego à apeiteia, o que eu ganho com isso? Eu ganho um coração duro, eu ganho um coração endurecido. Ou seja, o efeito da desobediência é um coração insensível à palavra do Eterno. No ponto 3, o autor deixa muito bem claro que o não cumprimento da palavra de Deus torna os homens insensíveis. Ou seja, quando eu me torno um homem desobediente, eu me torno um homem insensível. E essa palavra aí no grego, esclerose, ela significa na sua raiz duro, algo seco, algo rígido. Eu peguei uma tradução fenomenal, que traz a ideia de pescoço duro. Eu fiquei pensando, pescoço duro. Já viu aquelas pessoas quando colocam uma trava no pescoço, ou quando você levanta com torcicolo, tudo que você vai fazer no pescoço dói? Né? Você, doeu. Por quê? O pescoço dá direção para você. O pescoço, permita que você veja tudo que está ao seu redor. Você pode ter uma visão de 360 graus, ou seja, quando eu vivo uma vida desobediente, longe da segurança do Eterno, eu perco essa sensibilidade, eu perco essa visão tridimensional, eu começo a olhar apenas por um lado, eu perco a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Irmãos, irmãs, pelo amor de Deus, não vamos deixar a sensibilidade ir embora. Desperte isso na classe de vocês. Não percamos a sensibilidade de Deus, tá? Porque essa petrificação, presta atenção no que eu vou dizer, impede de Deus agir em nós pela sua palavra. Porque a palavra tem que ser, a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida, entendida e praticada. Muitas pessoas ouvem ela. Tem pessoas que até entendem, mas não praticam. Eu preciso ouvi-la, eu preciso entender, eu preciso praticar. A prática faz toda a diferença. A vida que eu dou nessas letras vai fazer toda a diferença, não para a palavra, mas para a minha vida. Tópico de número 2.
Jesus proveu um descanso superior a Josué. Ponto 1. Um descanso total. Aqui o autor vai trabalhar a ideia do livro de Josué. Tá? Será que ele conquistou ou não conquistou a terra de Canaã? Queridos, é claro que ele conquistou a terra de Canaã. Tá? É claro que ele conquistou ela. Eu comparo a conquista de Canaã à nossa própria vida, a nossa própria experiência com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem a presença de Deus? Claro, pelo amor de Deus, claro que eu tenho a presença de Deus. Ei, mas você tem a totalidade da presença de Deus? Você tem Ele na essência dele na tua vida? É claro que não. Ou seja, presta atenção, quando Ele te aceitou, quando você foi salvo por Ele, você teve a presença dele na tua vida, mas essa presença ainda, ela não é a totalidade, são apenas conta-gotas da presença dele sobre a nossa vida. Embora que o texto diz que ele derramaria, mas esse derramar tem a ideia de alcançar um maior número de pessoas. Tá? A ideia do Antigo Testamento era pessoas escolhidas que recebiam a presença do Eterno. A ideia do Novo Testamento não, qualquer pessoa terá a chance de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas você percebe que esse ser cheio ainda é algo muito humano, algo muito efêmero, algo muito raso, daquilo que nós vamos viver, na verdade, na eternidade. A mesma coisa com Josué. Josué conquistou. É claro que ele, no capítulo 13 de Josué, verso 1, já preguei sobre isso, é uma mensagem muito impactante, que ele deixou de conquistar o que? Alguns pontos. É igual a tua vida, você é salvo, mas tem alguns pontos da sua vida ou da sua cidade que você precisa melhorar, que você não aplicou-se a conquistar esses pontos da sua vida. Então por isso que eu comparo a vida, a conquista de Canaã, com a nossa própria experiência com o Eterno. Ponto 2, um descanso real. O verso 8 parece contradizer o verso 3 ao verso 5. Vamos ler eles? Queridos, olha o que diz o verso 8 do capítulo 4 de Hebreus. Porque, se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. E olha o que ele vai dizer nos versos 3 a 5. Verso 3. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso. Querido, preste atenção. O escritor está garantindo no verso 3 que eles, e ele se inclui nesse grupo de pessoas, que eles entraram no repouso de Deus. Olha o verso 3. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Ele cita o texto: assim jurei a minha alma, que não entrarei no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras e do 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Olha que interessante. No verso 3 ele diz que entrou, que ele entrou. Depois ele diz que não entra. Tá? Presta atenção no que eu estou dizendo, no que eu vou dizer agora. Ele está fazendo uma contradição, contraponto entre aqueles que creram e o que não creram. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a palavra repouso, que aparece no verso 1, no verso 3, no verso 5 e no verso 8, não é a mesma palavra do verso 9. Eu vou repetir, a palavra repouso do verso 1, 3, 5 e 8 não são a mesma palavra, o mesmo termo em grego para o verso de número 9. Então deixa eu explicar o verso 1, 3
5 e 8 para vocês. Tá? Aqui ele diz no verso 3 que eles entraram no repouso, no descanso. E aí ele cita um fato histórico, ele cita o Eterno no ato da criação, que o Eterno ele descansou. Ou seja, o Eterno não precisa fazer mais nada. O Eterno está tranquilo. É como se ele estivesse tranquilo. É como se ele estivesse falando, olha, o que eu fiz já acabou. Agora eu preciso descansar. O que o autor está querendo dizer é o seguinte, que quando eu creio na palavra, eu posso viver esse princípio que Deus viveu lá no ato da criação. Porque a pergunta é, Deus precisa de descanso? É claro que não, queridos. Deus não se fadiga, Deus não se cansa. Jesus disse que o Pai trabalha até agora. O que o autor está querendo dizer? Ele trabalha com princípios. Se o Eterno descansou, ele está dizendo o seguinte, que eu também preciso entrar em um descanso. E o que ele está me garantindo, que eu não terei descanso longe da obediência. É isso que ele diz no verso 3. Porque nós, o que temos crido, acreditado, ou seja, nós não somos igual àquela geração que deixaram de acreditar, que foram desobedientes, que viveram a epeiteia, que viveram o não cumprimento da palavra. Eles não entraram no repouso. Mas nós, o que temos crido na palavra, para nós sim, nós estamos entrando num repouso. Ou seja, agora você pode viver no meio de uma grande tribulação. Você pode viver um caos na sua vida. Coisas podem estar te perturbando, te pegando. É doença, é desemprego, é uma série de coisas. Mas se você acredita na palavra e pratica a palavra, você encontra descanso em Deus. É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, o Eterno fez, mas o Eterno descansou. O que ele está dizendo é o seguinte, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estaremos sempre trabalhando, mas enquanto nós trabalhamos, nós podemos descansar em quem? Nele. Ou seja, a presença dele vai refrigerar a minha alma. A presença dele vai acalentar a minha vida em momentos difíceis, em momentos tenebrosos. Ou seja, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha o que Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, esse descanso pode ser vivido aqui. Porque o verso 1, 3, 5 e 8 é uma outra palavra diferente do verso 9. Tá? O verso 9 agora é no ponto 3. Ó, um descanso eterno. O verso 9 traz um termo diferente. Porque no verso 1, 3, 5 e 8 a palavra é catapausis. A palavra é catapausis. No verso 9, não. No verso 9 é shabatismo. Deixa eu dizer uma verdade para vocês. O que o autor está querendo dizer é o seguinte, que Josué propôs para nós, o que Deus propôs para nós, por intermédio de Josué, é que nós, se obedecêssemos a palavra de Deus, mesmo em meio à luta, nós teríamos descanso em Deus. E esse descanso em Deus, no meio das lutas, seria uma espécie de antigozo do shabatismo. É a palavra que ele usa no verso 9. Portanto, resta ainda um repouso. Ou seja, o que nós estamos vivendo nessa terra, o descanso em Deus, é simplesmente vestígio do shabatismo. É isso mesmo,
batismo, que vem de Shabbat, Shabbat Shalom, hoje é sábado, né? Eu estou gravando essa aula dia 20 de janeiro, hoje é sábado, né? Para os judeus, Shabbat Shalom, que o Eterno continue abençoando a vida de vocês. Então o verso 9 diz, qual é a palavra grega? Sabatismo, ou seja, vai ter um descanso eterno. O verso 9, ele é um contraste com o verso 1, 3, 5 e 8. O verso, na verdade não é um contraste, é um aprofundamento. Aquilo que eu posso viver nessa terra, nós não pregamos se nós vamos trazer o céu, nós podemos viver o céu dentro de casa. É a mesma coisa, tá? É isso que eu queria trazer para vocês, tá? Que o verso 1, 3, 4, o verso 1, 3, 5 e 8 fala sobre catapauses. Tá? Olha o que diz no verso 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele. Nele que? No repouso. Olha o que o autor está dizendo no verso 6. Ainda há espaço para entrar no repouso. Sabe o que ele está querendo dizer? Se você deixar de ser desobediente, você vai viver aqui nessa terra o descanso do Eterno. Descanso aqui não é ter uma vida sossegada e tranquila, não. É no meio da aprovação. Sentir o acalento do Eterno. Sentir que as águas tranquilas vão te guiar, como diz o Salmo 23. Tá? O verso 9 não. O verso 9 é escato. Ou seja, vai ter ainda o sabatismo. Nós vamos viver